Olá, está começando mais um Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. O casamento de pessoas do mesmo sexo, realidade em boa parte da Europa, é também permitido em 4 países da América do Sul. Exaltado pela sua diversidade e conhecido como País do Carnaval, o Brasil não está nesse grupo. Afinal, qual o tamanho do nosso preconceito? Para tratar das uniões homoafetivas, está conosco a professora Margarida Lacombe, coordenadora dos cursos de pós-graduação em Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela tem doutorado em Direito pela Universidade Gama Filho, do Rio de Janeiro. E professora Margarida, seja bem-vinda ao nosso programa, é uma honra tê-la conosco. Um prazer. Eu começo logo perguntando, nós ainda somos uma sociedade preconceituosa em relação a alguns temas? Eu acredito que sim. Notadamente a questão da homoafetividade. Ainda que esse quadro, Vanderlei, esteja sendo modificado muito rapidamente, mas ainda temos resistências bastante fortes, não é? Quer dizer, de uma elite que ainda se mantém no poder, dos grupos religiosos que também interferem muito fortemente e da sociedade de um modo geral que ainda não recebe com tanta facilidade essas relações, não. Muito bem, a Constituição de 1988 equiparou para fins de direito a união estável ao casamento. Só que ela não tratou especificamente de uma possível união entre pessoas do mesmo sexo. E esse assunto, né, professora Margarida, ele está sendo debatido nos tribunais superiores nesse momento e ainda não temos uma definição, mas eu gostaria que a senhora comentasse essa situação e também nos dissesse se essa matéria ela está mais para o judiciário ou mais para o legislativo. Vanderlei, eu acho que o judiciário ele tem sido muito desafiado recentemente com essa questão. Vários casais enfim, pessoas do mesmo sexo que mantêm uma união afetiva pública têm recorrido ao judiciário atrás dos seus direitos. Direitos sucessórios, direitos de proteção assistencialista e patrimoniais, notadamente. Então, o judiciário pontualmente tem reconhecido esses direitos e, portanto, tem se mostrado na vanguarda, tem estado na vanguarda dos acontecimentos. O Poder Legislativo está um pouco receoso, no meu modo de ver, em avançar nessa matéria. Então, eu acredito que o Poder Judiciário está liderando esse processo porque ele não pode deixar de decidir. Não é? Quer dizer, tem determinados pleitos, esses pleitos chegam ao Poder Judiciário, notadamente a questão da partilha do patrimônio, e tem que ser dada uma resposta. E essas respostas pontuais vão consolidando um estado de coisas. Esse estado de coisas também ele vai repercutir de alguma maneira nos tribunais superiores. Certo. Como você bem salientou, os tribunais superiores também estão enfrentando essa matéria. O Superior Tribunal de Justiça está com a matéria em pauta e um julgamento suspenso. O Supremo Tribunal Federal, possivelmente em breve, ainda no primeiro semestre deste ano, vai enfrentar essa matéria. Bem, nós costumamos criticar os políticos, mas na verdade os políticos espelham o que acontece no tecido social, né? Nós, na verdade, de alguma maneira também somos todos preconceituosos, ou uma boa parte da população brasileira é preconceituosa em relação a essa questão das ligações homoafetivas. A senhora entende que essa dificuldade de enfrentamento da questão pelo legislativo é justamente em função do receio que os políticos têm do preconceito dos seus próprios eleitores e inclusive também essa questão da bancada evangélica, né? Porque essa questão tem sido tratada pelas igrejas como o homossexualismo como uma anormalidade, né, entre aspas. Exatamente. Essa questão da representatividade foi muito bem lembrada aqui por você na pergunta, porque é o seguinte, eu não sei nessa matéria até que ponto o legislativo reflete a sociedade. Eu disse há pouco que existe um grande preconceito. Por outro lado, acho que a sociedade está, aos poucos, assimilando melhor essa questão, querendo ou não. Porque, Vanderlei, nós podemos ter, quer dizer, alguns, e no âmbito também religioso, razões de foro íntimo, razões de ordem moral ou religiosa,
que não são razões de ordem pública. Certo. Então, para os parlamentares, ainda que façam parte, comunguem de uma determinada fé, de uma determinada religião, isso eles podem e devem fazer, está no âmbito da liberdade de cada um. Agora, trazer essa moral religiosa para um ambiente de ordem pública fica muito complicada, porque nós não temos razões suficientes para isso. Razões religiosas não cabem num Estado laico. Então, é o seguinte, a questão da representação. A pressão das igrejas é muito grande, ou da igreja, da CNBB, da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, por excelência, também as camadas evangélicas. Esses parlamentares podem não ter interesse em enfrentar essa questão, porque enfrentariam um desafio de foro íntimo e de ordem pública. Então, talvez prefiram não enfrentá-la. Agora, se isso vier à cena, não existem argumentos, no meu modo de ver, de ordem pública suficientes para afastar o reconhecimento das uniões homossexuais. Então, essa representatividade, eu acho que sofre aí um certo bloqueio, um certo curto-circuito. Compreende? Quer dizer, temos um preconceito, sim, na sociedade, mas isso tem diminuído nitidamente, e as bancadas com a questão religiosa acho que bloqueia a representação política. Muito bem. Bem, ao equiparar a união estável ao casamento, o Constituinte de 88, ele priorizou como fato gerador de direito a existência de uma ligação afetiva, né? E em detrimento, claro, de uma norma jurídica ou de um contrato formal entre as partes. Isso aí pode até ser considerado um avanço, mas ao mesmo tempo ela falou, a Constituição de 88, em união estável entre homem e mulher. Na sua opinião, essa aparente contradição ela pode ser impeditiva de uma solução mais avançada nos tribunais? Exatamente. Eu acho que a grande dificuldade está aí, porque o texto constitucional é muito claro ao falar da proteção, reconhecer a união estável entre homem e mulher. O Código Civil da mesma maneira. A lei especial que rege essa matéria de 1996, da mesma maneira. Então, o que nós vemos? Nós temos uma lei, um tipo legal que fala da união estável. A união estável equipara-se ao casamento, mas não tem a formalidade de um casamento. O que caracteriza a união estável? É o ânimo de ficar juntos, é o ânimo de um casal de conviver, de compartilhar uma vida em comum. Essa vida afetiva que se traduz também em termos econômicos. Então, é um projeto de vida em comum. Então, veja, um julgador, um juiz, ao se deparar com uma relação de duas pessoas do mesmo sexo, mas que compartilhem efetivamente, publicamente, que é um também dos requisitos necessários para a união estável, de uma vida em comum, não tem como deixar de reconhecer nesta relação uma união estável, porque ela preenche todas as características da união estável, à exceção da diferença sexual entre o homem e uma mulher. Eu diria que esta característica, que é uma das características e que não é a principal, ela deveria ser superada pela questão da igualdade, que é um valor e um princípio fundamental da Constituição. Então, nós reconhecemos nessas relações uma união estável, sem sombra de dúvida. No meu modo de ver, no âmbito da teoria, um aporte mais de teoria do direito, afastaria essa diferença entre homem e uma mulher, porque a Constituição não admite o preconceito, a discriminação e a marginalização. Então, você não tem como dar um tratamento diferenciado a essa questão apenas porque são duas pessoas do mesmo sexo. Isso discrimina, marginaliza e é desigual. Então, é um tipo legal que eu acredito que esteja na Constituição e no direito civil, sim. Afastado isso pelos princípios constitucionais. Eu vejo a questão dessa forma. Muito bem, professora Margarida, nós precisamos chamar um rápido intervalo, nós voltamos em seguida, só um instante.